João Batista é reconhecido como aquele que antecedeu Jesus Cristo, tendo a missão de preparar o caminho para a vinda do Salvador. Conhecido como Batista, por realizar batismos nas águas, ele pregava a necessidade de arrependimento e transformação de vida para aqueles que desejavam agradar a Deus. Sua história é detalhada nos 4 evangelhos, e sua chegada foi anunciada pelos profetas Isaías e Malaquias. João foi uma voz destemida e impactante, que proclamou a chegada do Messias. Ele batizou Jesus e o declarou como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Filho de Isabel e Zacarias, João Batista tinha um parentesco com Jesus. Seu nascimento foi marcado por um milagre, já que Isabel era estéril e ambos os pais eram avançados em idade. O anjo Gabriel anunciou que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno e que teria um papel crucial como profeta, preparando o povo para a sua vinda do Senhor. Comparado a Elias, ele cumpriu sua missão com fidelidade, trazendo alegria à sua família e confirmando que nada é impossível para Deus. João Batista era uma figura singular, conhecido por sua humildade e estilo de vida peculiar. Ele vestia roupas feitas de pele de camelo, usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Além disso, abstinha-se de vinho e bebidas fortes. Sua mensagem era direta e contundente. Ele chamava as pessoas de raça de víboras e exortava-as a se arrependerem e mudarem suas vidas para honrar a Deus. Considerado o último profeta da antiga aliança, João surgiu pregando no deserto. A Bíblia não relata detalhes sobre sua infância ou juventude, mas o apresenta como um mensageiro do arrependimento e da fé em Jesus. Seu ministério, embora breve, foi extremamente eficaz, cumprindo plenamente o propósito divino. João Batista foi martirizado, decapitado antes de completar 35 anos, deixando um legado de coragem e dedicação à vontade de Deus. João Batista foi uma figura marcante, conhecido por sua humildade, justiça e santidade. Ele reconhecia a superioridade de Jesus, declarando publicamente que não era o Cristo nem Elias, mas o precursor do Messias. João vivia de maneira simples, vestindo roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele e seus discípulos praticavam jejuns frequentes, demonstrando sua dedicação espiritual. Com uma personalidade forte e corajosa, João pregava o arrependimento dos pecados com autoridade e firmeza, atraindo multidões ao Rio Jordão para o batismo de arrependimento. Ele anunciava a chegada do reino de Deus e repreendia os religiosos e políticos da época com palavras duras, como raça de víboras, exortando-os a produzir frutos que provassem uma mudança de vida. João Batista reconheceu Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus, e profetizou que ele batizaria com o Espírito Santo. Embora não tenha realizado milagres, seu ministério foi poderoso e impactante. Sua vida terminou em martírio, mas seu legado como profeta corajoso e dedicado à vontade de Deus permanece como um exemplo de fé e integridade. O nascimento de João Batista é relatado de forma especial na Bíblia. Isso porque seu nascimento está diretamente ligado ao de Jesus. Isabel, sua mãe, e Maria, mãe de Jesus, eram parentes. Seu nascimento se deu milagrosamente. Os seus pais tinham idades avançadas. Além disso, Isabel era estéril. Apesar da sua condição, Isabel sempre pediu a Deus por um filho, e suas orações foram atendidas. Servindo como sacerdote, Zacarias, seu pai, foi surpreendido no templo pela aparição do anjo Gabriel. Ele anunciou que Isabel lhe daria um filho, que seria cheio do Espírito Santo, e se chamaria João. Incrédulo, Zacarias questionou o anjo e, por causa disto, ficou mudo até que a profecia se cumprisse. No 6º mês de gestação de Isabel, Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Ele avisou da gravidez de sua parente, e que ela mesma teria um filho e se chamaria Jesus. Por isso, a diferença de idade de João Batista para Jesus era de apenas 6 meses. Depois dessa revelação, Maria visitou Isabel.
Segundo Lucas, quando Maria saudou Isabel, João Batista, ainda no ventre, agitou-se de alegria. João nasceu sendo circuncidado no 8º dia. Na cerimônia, Isabel disse que o nome do bebê seria João. O casal foi questionado, pois não havia parentes com este nome. Zacarias, ainda mudo, pegou uma tábua e escreveu: "O nome dele é João." Ao fazer isso, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. A Bíblia registra o cântico de Zacarias em Lucas, onde o sacerdote chama o menino de profeta do Altíssimo. A cultura popular cristã adotou a ideia que João Batista e Jesus eram primos, mas não sabemos com certeza qual o grau de parentesco entre eles. Apesar da Bíblia afirmar que Isabel e Maria eram parentes, não sabemos, ao certo, em que nível seria esse parentesco. João Batista sempre reconheceu Jesus como o Salvador do mundo e teve a honra de batizá-lo nas águas do Rio Jordão. Ele sabia que não era digno de tal coisa, mas concordou com Jesus que era necessário ser feito para que se cumprisse a palavra de Deus. O batismo de Jesus foi algo maravilhoso, e João Batista pode presenciar um momento chave da revelação da divindade de Cristo. Como relatado em Mateus, Jesus, quando emergiu das águas, os céus se abriram, e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, pousou sobre ele. E do céu soou uma voz dizendo: "Este é o meu filho amado, de quem me agrado." Após o batismo, João testificou e testemunhou publicamente que Jesus era o Cordeiro de Deus. Alguns sacerdotes e levitas especulavam se João Batista era o Messias, ou até mesmo o profeta Elias. Ele negou em alta voz e profetizou que o Messias estava perto. No dia seguinte a esse fato, João Batista se aproximou de Jesus e confessou publicamente que ele era o Salvador, explicando ao povo com detalhes o que acontecera no batismo do Rio Jordão, testificando que Jesus era o Filho de Deus. Dessa forma, confirmando tudo que o profetizou durante o seu ministério. O ministério de João Batista foi exercido cheio de autoridade e transformou a vida de muitos, mas também causou a ira e desgosto dos políticos e religiosos do seu tempo. João Batista denunciou publicamente o adultério de Herodes Antipas, então governador da Galileia, com Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Essa denúncia, além de levantar suspeitas sobre os governantes, fez com que João Batista fosse preso. Herodes não queria matá-lo, mas Herodias odiava João e aguardava uma ocasião para isso. Com João Batista preso, Herodes mantinha a situação sob controle. Mas, durante um banquete de aniversário, a filha de Herodias agradou ao padrasto com uma dança. Este lhe deu o direito de fazer um pedido. A sua enteada, orientada pela mãe, fez um pedido inusitado: a cabeça de João Batista. Aflito diante dos convidados, Herodes fez o que a filha de Herodias pedira, decapitando João na prisão e apresentando a sua cabeça numa bandeja diante dos convidados. O seu corpo foi sepultado por seus discípulos e Jesus foi avisado do ocorrido. A Bíblia não diz com quantos anos João Batista morreu, mas, segundo cálculos dos estudiosos, o profeta nasceu no ano 2 a.C. e morreu entre o ano 27 e 30 depois de Cristo, antes de completar 35 anos.